Saudações, amados irmãos e irmãs, tudo bem com você? É comum a gente ver, ensinamentos e pessoas falando a respeito do caminho do meio, como uma possibilidade de haver um equilíbrio entre o bem e o mal, trevas e luz. Mas se analisarmos com cuidado, a gente percebe que esse caminho ele não existe. Não há possibilidade de você andar entre duas forças que basicamente são opostas. Se você estiver em equilíbrio, se você estiver em equilíbrio e estiver vibrando luz, você está na luz, Você está em perfeito equilíbrio, então você está partindo para a luz. Não existe caminho do meio. Se você andar dos dois lados, você está sendo trevas e luz, trevas e luz. Em alguns momentos trevas e em alguns momentos luz. Porque podemos ter atitudes de luz e muito rapidamente podemos ter atitudes densas. Podemos auxiliar alguém, isso é luz. Ou podemos nos recusar a auxiliar ou fingir que não estamos vendo, isso é trevas. Então não há uma pessoa no mundo que permaneça 100% na luz. Porque somos humanos, somos falhos. Então temos atitudes que fazem a gente ser denso e faz a gente ser luz. E o que faz a gente ser mais da luz é a nossa atitude consciente fazer sempre o melhor. Analisar as coisas e partir do pensamento de agir com a luz. Mas nós sempre teremos esse lado denso em nós. É uma coisa inevitável, Nós nascemos com isso. Faz parte da nossa evolução nesse momento. O que a gente tem que saber é como trabalhar, como agir com isso, Como deixar isso de lado. Dentro dos ensinamentos espirituais, temos também muito sobre isso, Falando, tal ensinamento é luz, não, esse ensinamento é trevas, não, esse é o ensinamento do caminho do meio. Não existe ensinamento do caminho do meio, Porque não existe um lugar no campo espiritual que seja entre aqueles que não estão de um lado ou do outro. Então, ou você vai aprender coisas e vai agir com a luz, ou você vai aprender coisas densas, Quando eu falo densas, eu não falo do diabo, da igreja, nem nada disso, Atitudes densas ou ensinamentos densos nos deixam densos, mas não quer dizer que a questão aqui seja o inferno, por exemplo. Não estamos falando disso, Isso é um ensinamento cristão e é recente esse ensinamento, inclusive, Nós sabemos que a coisa é um pouco mais profunda que isso, Eu acredito que se a gente falar do mundo espiritual, nós estamos falando de um mundo muito semelhante ao nosso, onde a gente, chegando lá, a gente vai estar exatamente onde a gente quer. Por exemplo, tem lugares aqui no nosso mundo que são lugares de luz, lugares bons, agradáveis, mas nem todo mundo gosta de estar nesses lugares, Tem pessoas que preferem estar em bares ou envolvido em coisa errada e a pessoa se sente bem fazendo essas coisas. Então não é muito diferente o que é aqui do que é lá, Vamos dizer que o espiritual seja um reflexo do que nós vivemos aqui. Com a diferença que aqui a gente consegue disfarçar. Por exemplo, tem pessoas que vão em determinado lugar religioso, mas em suas vidas elas cometem coisas que seria considerado denso, Então o que é essa religião para ela, se não uma grande fachada, A imagem que ela passa para o mundo, é só uma máscara. Lá do outro lado não haverão máscaras, aquela coisa que você anseia será mais forte, então você estará exatamente em lugares onde você realmente quer estar, sem pensar em limbo, sem pensar em inferno, nem nada. Você vai se adequar conforme a sua vibração. Por isso, o grande esforço de nós para elevarmos a nossa vibração. Não é porque hoje eu gosto de algo que não é bom que eu possa mudar meu gosto, Os gostos, eles podem ser refinados. E nós precisamos trabalhar isso, Essa coisa de gostar da luz. Tem gente que tem uma repulsa, sabe? E
isso deve ser trabalhado para que a pessoa possa se elevar espiritualmente, né? Os ensinamentos que pegam, que te falam que existem, né, o caminho do meio, que você pode dar uma cutucadinha lá no denso e alguma coisa na luz, esses ensinamentos eles estão te ludibriando, né? Se você parar para analisar com sabedoria e discernimento, você vai perceber que tem coisa errada aí, né? Se você parte do princípio que as energias que são semelhantes, elas se atraem, né? Assim, quando falamos de egrégoras, também não é diferente as energias que nós emanamos, né? Aquilo que me atrai hoje é basicamente aquilo que eu sinto, aquilo que eu vibro, né? Então, para querer mais luz, nós devemos vibrar mais luz. E não vai ser de um dia para o outro, né? Vai ser um trabalho árduo, né? Uma jornada. A luz, o encontro de você com a luz é uma jornada, né? E pode ser para uma vida, ou pode ser, ou não. Ou de repente você encontra a luz muito antes. Quando você encontra o ensinamento do caminho do meio, ou um ensinamento denso, você estuda ele, você percebe que há densidão ali, você aprendeu, você entendeu, mas você não coloca na sua vida, né? Você não agrega, porque você sabe que aquilo não é positivo. Partindo desse princípio, você vai buscar ensinamentos que são altruístas, né? E que fazem o seu espírito evoluir, né? O seu ser. E é assim que a gente vai crescendo e a gente vai entrando cada vez mais na luz, né? Andar no caminho do meio seria como andar numa corda bamba, né? De um lado a luz, do outro lado as trevas, e a gente ali achando que está equilibrado, né? Somos seres equilibrados. Não. Na verdade, nesse ponto, somos seres que estamos nos equilibrando, né? Você está ali numa corda bamba e você pode cair para qualquer lado. Você não vai permanecer nesse caminho do meio. Não há como você permanecer num caminho onde a luz está de um lado, a densidão está do outro, e você consegue se manter ali entre os dois. Isso não é possível, né? Cada pensamento nosso nos joga para um lado, para um outro. Cada atitude nossa nos coloca de um lado para o outro. E nunca vamos permanecer firmemente nesse caminho do meio, a não ser que você se isole de tudo, de todos, e não pense em mais nada, né? Como uma pedra ou uma planta. Aí você consegue, sim, ficar nesse caminho, né? Nessa coisa do meio, né? Sem tomar partido. A gente sabe que a evolução ocorre com a luz. Eu acredito que para todos isso seja bem claro, né? Não quer dizer que ensinamentos ocultos, hoje, muito, a religião fala de muitos ensinamentos que, isso é das trevas, isso é do demônio, isso não é de luz. Aí há um engano. A gente tem que saber o que é luz, né? Para saber o que devemos aprender e o que devemos seguir em nossas vidas. E não é porque uma religião fala que tal coisa não é luz que é verdade, né? As religiões tendem a se basear nas coisas que elas querem acreditar, né? Nas coisas que elas criam. Então, meus amigos, é claro, é óbvio resumir que nem tudo que eles falam que é trevas, né? O que a gente tem que saber é filtrar o que é a trevas, o que é o denso, do que é a luz. E tem muita coisa que está oculta, que é vista como trevas, mas não é trevas e nunca foi e nunca será, tá? Há muito ensinamento para nos fazer crescer, nos fazer evoluir, mas que é taxado como uma coisa muito ruim, porque a religião falou que é ruim, ponto. Mas na verdade é apenas porque não faz parte dos ritos dela, né? E não sendo parte dos ritos dela, não é interessante, né? Dar crédito a isso. Então a gente tem que saber o que é a verdadeira densidão, né? E o que é a verdadeira luz. Eu particularmente vejo uma pessoa trilhando um caminho livre, longe de religião, absolutamente, porque a religião ela vai te doutrinar. Então você, longe da religião, dentro do seu campo de julgamento das coisas, aí sim você está começando a entender o que é trilhar a luz, porque nesse ponto você vai atrás da verdade e não atrás do que te falam que é verdade, né? Sendo assim, você está agindo com o seu livre-arbítrio, com o seu discernimento e com o seu
a sua liberdade, né? Aquilo que seu espírito sempre busca, né? Porque por mais que estando nós em um grande grupo, onde um dirigente nos fala o que temos que fazer, para alguns parece ser interessante, porque a pessoa se sente despreparada para seguir uma jornada sozinho, temos que entender que aquele dirigente lá em cima, ele tem os motivos dele para falar para você o que é certo, o que é errado, né? Ele tem que ser o porta-voz daquela religião, né? Ele tem que levar isso. E muitos dos dirigentes nem acreditam no que pregam, o que é uma coisa ainda mais terrível, né? A pessoa está falando a verdade de um outro, ou de uma política, ou de uma coisa lá do passado que já não é mais verdade para muita gente e para ele também. Mas ele, pelas obrigações dele, ele o faz, né? O espírito livre, ele muda de opinião, né? Então é possível que um dia eu possa falar outras coisas aqui que eu não acreditava hoje, né? E eu posso um dia até mesmo chegar num vídeo e me reportar em alguma coisa que eu falei, deixei de acreditar, sabe? Isso é ser humano, né? Isso é você reconhecer em que escala estamos, né, de evolução, e saber que podemos errar, né? E o errar, ele é humano, ele é altruísta, né? A gente erra, quando a gente erra sabendo que errou, é uma coisa, né? Mas quando você erra e lá na frente você descobre que você errou e modifica, isso é maravilhoso, né? Isso foi um aprendizado para você, né? Para sua jornada, para nós, né? Para você não, para nós. Então é isso, né? Quando você vê ensinamentos que falam que o caminho do meio, né, é o caminho certo, ou existe esse caminho, você desconfie, tá? Não quer dizer que o ensinamento ali esteja errado. A questão é que o modo que estão classificando esse ensinamento é que pode estar errado, né? Então, se você vê algo, né, ou algum ensinamento que fale que esse é o caminho do meio e devemos seguir pelo caminho do meio, analise, estude o caminho que é proposto, mas aí você, com seu discernimento, analisa, isso é caminho denso ou isso é caminho de luz? Isso vai me trazer evolução ou isso é só mais alguma coisa para me estagnar na jornada? Você avaliando os ensinamentos que chegam até você, você percebe o que é luz, o que não é, né? Sendo assim, com seu verdadeiro livre-arbítrio, né? Com a sua verdadeira consciência, você vai escolher se você vai agregar aquilo na sua jornada ou não, né? E não de um modo enganatório, né? Como a gente vê por aí, né? Pessoas enganadas, né, em suas fés. Não. A busca é pela consciência plena e pelo livre-arbítrio, né? Cada ensinamento deve ser analisado com esse livre-arbítrio, né? E com essa consciência desperta, né? Fazendo isso, você vai conseguir analisar o que é luz, né? Do que não é. E meu conselho é sempre luz, né? A evolução, ela ocorre na luz, né? Quando a gente vê no universo caos, né? Um planeta, uma estrela se chocou com a outra e isso é importante para o universo. Sim, isso é importante para o universo. E tem gente que compara esse caos, né? Um choque de duas galáxias com a densidão de nós, mas não tem nada a ver. Quando a gente fala em densidão, a gente fala de defeitos graves, né? E a gente fala de gostos pessoais duvidosos. Não tem a ver com o caos que ocorre no universo, né? Tem a ver com o caos que ocorre internamente, né? E não há como comparar um choque de duas galáxias com um pensamento ruim ou com um desejo meio obscuro, meio duvidoso, né? Então, existem algumas comparações que não é possível ser feita. Por exemplo, né, quando a gente fala de luz e trevas, a pessoa imagina o dia e a noite, ou o claro e o escuro, né, como se o escuro fosse trevas. Não, o escuro nunca foi trevas, né? O escuro é a ausência da luz física, né? Mas a gente não pode comparar isso com quando a gente fala de densidão e de luz espiritual, né? A gente tem que tomar cuidado com certos comparativos que a gente tende a ficar classificando tudo e não é possível classificar as coisas dessa maneira, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente absorve de conhecimento e como esse conhecimento chega a nós, né?
Se a gente fizer, né, essa análise e discernir isso, esmiuçar esse tipo de coisa que está junta, sabe? A gente vai entender melhor o que é a luz espiritual e o que é a densidão, deixando de lado o dia, a noite, ou a luz física com a escuridão física, né? Coisas que não tem realmente nada a ver, né? Aí você vai encontrar, por exemplo, em uma meditação, uma reflexão sua muito profunda e que vai te trazer uma luz enorme no escuro, por exemplo, né? Você não vai precisar estar na luz como eu tô aqui para de repente ter um pensamento ou ter uma conexão espiritual. De repente no escuro físico, né? Nas trevas físicas, que seria no escuro, você vai encontrar uma luz poderosa, né? Porque aquele escuro ele te ambientou, ele te colocou em calma, era um escurinho que você precisava para não ficar vendo luz, não ficar tirando a sua atenção, né, da sua reflexão. Então não há como comparar o faça-se a luz, né, com trevas física ou com luz espiritual ou com densidão. A gente tem que tomar cuidado com os comparativos que a gente faz, porque isso, além de tirar o foco, faz a gente perceber as coisas de uma maneira equivocada, né? Então, quando falarem para você sobre o caminho do meio, não leve então a sério o caminho do meio, tá? Leve a sério o ensinamento ali proposto e tenta entender se aquele caminho proposto vai te levar para uma evolução do que você já é, né? Vai te dar mais um degrau na escala, ou se simplesmente é algo mais para você apenas ficar ali estagnado onde a gente já está, né? Bom, pessoal, é isso. Logo eu trago mais vídeos, né, devagarinho. Tô pegando o jeito ainda, então perdão, né? Perdão pelos vídeos. E claro, eu ainda tô sem a câmera, né? Tô lutando aí, tentando conseguir uma câmera melhor para fazer vídeos melhores. Mas por enquanto, né, é o que eu tenho nesse momento, né? E eu não gostaria de parar de fazer vídeos, então vou fazendo desse jeito, tá bom? Perdão pela falta de qualidade, mas espero que tenham gostado do conteúdo. E claro, esse tipo de tema é muito importante, é um tema muito profundo, então ele vai acabar retornando em algum momento, tá bom? Gratidão, viu, por ter acompanhado até aqui, pela paciência. Muita luz na sua jornada, que a luz entre no seu caminho e permaneça, não seja uma coisa passageira, que seja para valer. E logo a gente se fala de novo.